Lá, lá. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos trabalhar uma das obras mais importantes da literatura, a obra de Graciliano Ramos, né, que é Vidas Secas, e vamos falar, né, mais falado do que colocado no slide, como vocês receberam o material, de o 15, né? Por que que eu estou dando mais privilégio para o Vidas Secas em detrimento do 15? Porque realmente ele cai muito mais no vestibular, né? Ele é muito mais cotado aí, né, em termos de substância de livro do que o 15, né? O 15 também é um livro muito bom, entanto, para nós aqui, como nós temos que focar na probabilidade do que seria mais importante para nós vamos ficar com ênfase maior, 90% da aula aí sobre vidas secas. Certinho? Bom, estão todos me ouvindo bem? Tá tranquilo? Como é que tá aí? Dá um sinal aí para mim, por favor, para eu poder começar a ver se está tudo ok. Eu sei que vocês estão me vendo, né? Cara bonito que tá aí, né? Só maravilha. Obrigado, Melina. Valeu. Então vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou transmitir aqui a tela. Ok. Você está vendo, professor Gustavo? Tá cheio de gracinha com os slides, né? Show de bola, show de bola. Tá ficando bonitinho. Coloquei uma cor aí para combinar com Vidas Secas, para você lembrar, gente, que Vidas Secas é uma obra realmente amarronzada, né? Qual que é o sentido que eu quero que você pense aqui? Que estar nesse ambiente é justamente. Opa, chegou mais um aqui. Vivenciar a seca, né? Então, coloquei essa tela aí propositadamente, ok? E nós vamos trabalhar, então, passando por esses 4 degraus. O primeiro, nós vamos explicar como que o Enem elabora as questões, e a partir dessa explicação, para não ficar uma aula sobre o Enem, nós vamos também entender como o artista produz essa obra, né? Então, nós vamos usar a pirâmide de interpretação aí, a taxonomia de Bloom, que está na base da teoria de resposta ao item, para você entender que o artista também usa inconscientemente para produzir isso. Depois nós vamos passar para a biografia, para a produção artística e para os exercícios, ok? Então, eu coloquei aqui para você, já, né, o eu versus o mundo. Olha, vamos lembrar que na primeira fase, o Oswald de Andrade nos ajudou com uma tensão, né? É o eu versus a estrutura da poesia. Tá? Por quê? A tentativa básica, né? Eu sei que o modernismo, a gente falou de tanta coisa na primeira fase, mas se eu pudesse explicar o que houve de mais importante para o universo da escrita, eu poderia dizer que é justamente essa tensão. O sujeito que escreve vai combater o excesso de regra parnasiana, então, em vez de fazer versos com o mesmo tamanho, vamos pegar aqui o parnasianismo, ó, eu tinha ali 4 estrofes por verso, 4 versos por estrofe, desculpa.
eles necessariamente deveriam ter algum sistema de rima, e tinham sempre o mesmo tamanho, ou 8 e 4, ou 10 ou 12. Isso aqui, ó, o modernismo chamou de prisão francesa. Prisão francesa. O que ele propõe com a Semana de Arte Moderna? Que a estrutura seja combatida. Então, o verso moderno poderia ser assim, ó. Um verso de 10 sílabas, um verso de 4, um verso de 6, um verso de 9, e as rimas poderiam ser assim. E nós chamamos essa estrutura, então, de versos livres, porque eles não têm mais a mesma medida, e versos brancos, tá? Resumindo tudo isso aqui que eu falei, está aqui nessa tensão, o eu versus a estrutura. Só que agora a gente vai começar na segunda fase, e na segunda fase nós estamos, já falei, né, de 1930 até 1945, a gente vai estudar a prosa. Então, o contexto que a gente viu da Cecília, do Murilo Mendes, do Vinícius de Moraes, o contexto é o mesmo. Só que agora nós vamos trabalhar a questão politizada desse autor chamado Graciliano Ramos. Então, ó, crise de 29, fome, falência de bancos, golpe de Vargas, rasga a Constituição e faz outra que é promulgada em 1934, rasga de 34 e cria o Estado Novo em 37, Segunda Guerra Mundial e Holocausto. Então tem muita coisa para o artista falar, não mais do que ele pensa, aquela coisa religiosa da Cecília, mas do que está no mundo, certo? Então, o eu versus o mundo. Outra coisa legal de você anotar aí é que essa literatura agora vai ser dividida em ciclos. O que é dividido em ciclos? Nós vamos ter o ciclo do Cacau, representado aí por Jorge Amado. Então, várias obras, nós não vamos entrar nesse ciclo porque ele é extenso, vamos ficar só com Capitães da Areia semana que vem, tá? Então, ó, o ciclo do Cacau são obras que falam da hegemonia política econômica dos grandes coronéis, que não são coronéis nada, né? São produtores de cacau, e por isso eles oprimem os pequenos produtores que estavam ali. Numa grande extensão, uma possibilidade de extensão do que a gente viu lá no pré-modernismo com Monteiro Lobato. A gente vai ter o ciclo da seca. Então, o ciclo da seca são obras que falam sobre a seca. A primeira chama-se A Bagaceira, do José Américo de Almeida, essa a gente não vai estudar. A segunda é o 15, da Raquel de Queiroz, e a terceira e mais importante é a Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Nós vamos ter o ciclo da cana, com José Lins do Rego. José Lins do Rego trabalha o desemprego estrutural promovido pela industrialização do país no início do século XX, gerando uma mão de obra desempregada, né? Então, Fogo Morto, por exemplo, é o maior representante dessa época. Então, essa época também pode ser estudada por ciclos, o que não significa que o autor vai escrever só sobre isso. Por exemplo, Jorge Amado, ele escreveu o Ciclo do Cacau, mas ele também escreveu literatura populista, como Gabriela Cravo e Canela, como Tieta, aí ele vai explorar a sexualidade e tal coisa. E também escreveu obras urbanas, como Jubiabá, escreveu obras engajadas, como Capitães da Areia. Então, esses autores, eles não se restringem a esses ciclos, eles participam deles, mas também têm a liberdade de serem, de escrever ou atuarem de uma outra forma, tá? Outra coisa aqui, ó. Então, muitos escritores foram presos por alertarem a sociedade sobre os perigos do capitalismo. Veja, não sou eu que estou falando que o capitalismo é perigoso, não, hein, gente. Ó, é o próprio escritor. Por quê? Porque eles são socialistas. Socialistas, ok? Vamos lembrar aqui, antes da gente passar para a nova tela, vai que ainda chega mais alguém. Vamos lembrar que eu estou falando aqui para você da seguinte situação, ó. Falência do capitalismo, porque a crise de 29 não foi uma crisezinha qualquer, foi uma crise que gerou estado de anomia, você já estudou isso em sociologia, e vários suicídios, né, estudados aí por Durkheim nessa época, justamente porque, aliás, nessa época não, o livro dele é anterior a isso, né, justamente porque as pessoas não conseguiam entender a nova ordem mundial e não conseguiam aceitar que eram ricos em um dia e pobres no outro, né, com a falência de todo esse sistema. Então, nesse intervalo aqui, ó, houve uma ascensão do espírito socialista, que vai agir de duas formas. Uma é a forma marxista, que você já estudou, que é pegar em armas e tomar o poder da elite, tomando a empresa para si e transformando a empresa em algo estatal.
O que não vai ser o nosso caso aqui, né? Porque a outra forma de divulgar as ideias socialistas é escrevendo obras cuja metáfora, a codificação e a interpretação delas culminam para a difusão dessas ideias socialistas. Então, esses autores que eu falei aqui, ó, o Jorge Amado, o José Lins do Rego, o Drummond na poesia, eles vão achar que a crise de 29 é o momento ideal para usar a arte para colocar o Brasil, eu estou falando de Brasil, mas a ideia é até mundial, né? O Brasil no rumo das ideias socialistas. Então, foi uma oportunidade de revitalizar as teorias marxistas. Bom, o que o capitalismo vai fazer para evitar isso, né? De certa forma, o capitalismo ele vai se alinhar a governos totalitários, que você já sabe. O governo totalitário ele é pautado na proteção, é, na proteção da moeda, na proteção da indústria local, crescimento local, da economia, né? Economia local, né? No caso, economia nacional, e ele é pautado no nacionalismo muito grande, E aí você conhece, então, aquilo que eu chamei de nazi-fascismo, Hitler, Mussolini e Vargas também, né? Então, a nossa atenção vai ser isso aqui, ó, a literatura, o capitalismo versus o socialismo, tá? Então, eu terei uma perseguição política desses governantes aqui, o nosso representante vai ser o Vargas, né? Em relação aos nossos artistas que estão divulgando essa ideia. Então, a tensão da obra vai ser mais ou menos isso que eu estou falando para você, tá? Veja só, vamos voltar aqui, ó. É por isso que eu falei que eles eram presos. Na pirâmide, eu vou explicar isso também de uma forma melhor. Veja só. Deixa o Gabriel chegar aqui. Pronto. Primeiro plano, então, da nossa pirâmide, lá em cima, né? O plano da narrativa. É o plano da história. Então, nós vamos trabalhar aqui vidas secas. Aí eu coloco uma questão no simulado para você, né? Assinale a alternativa que contenha somente personagens do livro Vidas Secas. Aí você, se leu a obra, você não precisa interpretar nada. É basicamente um raciocínio mecânico de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu tenho que saber que lá tem, assim, a Vitória, tem o Fabiano, a cachorra-baleia, o menino mais novo, o menino mais velho. Tinha um papagaio no início da narrativa, que foi morto para servir de alimento a essa família. Os antagonistas, Soldado Amarelo, o seu Inácio, que é dono da mercearia, o fiscal e o patrão de Fabiano e a Grande Seca. Pronto, não precisa mais nada, já entendi os personagens. Se eu perguntar para você, para onde eles migram no final da história? Você vai dizer, eu li a obra, né? No final eles falam que vão para São Paulo. Pronto, tá vendo? Não precisa pensar, não precisa interpretar, é simplesmente buscar informação, como se você fosse um computador mesmo, né? Buscou informação, respondeu. Como essa questão ela é respondida no formato Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, ela vale poucos pontos. Por que ela vale poucos pontos? Porque ela é fácil. Como que eu sei que ela é fácil? Antes do Enem ser aplicado, ele é aplicado como plano piloto em alguma escola do país, que nós não sabemos quem qual é, isso é sigiloso. Nós vamos aplicar esse Enem para saber exatamente se, nessa questão, X, na questão de número 2, por exemplo, ó, 99% das pessoas assinalaram a letra A. Se 99 acertou a letra A, é porque essa questão 02 é uma questão de nível fácil. Então, ela vale pouco ponto. Mesmo se você acertar, vai ter uma curva que vai medir a sua porcentagem de acerto. Você vai ter uma nota personalizada, tá? Agora, o segundo nível aí da nossa pirâmide é esse aqui, né? É o plano metafórico, operacional. Esse plano é o plano da interpretação. Então, eu vou ler a obra, a gente já vai ler alguns capítulos, né? A gente vai perceber que, assim, a Vitória, ela não é uma personagem gratuita. Ela representa a mulher que pensa, a mulher que sabe fazer conta, a mulher que está na frente do marido, até espacialmente, eles estão migrando, ela está sempre na frente do marido. A mulher que precisa ser consultada pelo marido para saber quanto o marido vai receber, porque é ela que sabe fazer as contas, ela administra. Então, não é uma mulher submissa aqui, né? Ela é uma mulher também que deseja pensar no futuro.
ela fala, ó, temos que levar os meninos para São Paulo, aqui não dá para estudar, não tem escola, tá ruim, temos que melhorar de vida. Ela que impulsiona o homem, enquanto o homem está cansado, está mais letárgico, a mulher está sempre pensando. Ela que pensa, né, que tem que descansar para trabalhar no outro dia e sonha o tempo todo com uma cama igual a do antigo patrão. Então, ela é metáfora das brasileiras que sonham em ter casa própria. Isso é um grande sonho do brasileiro. Então, o projeto do PT, independente, não estou falando de corrupção, não, estou falando do projeto Minha Casa Minha Vida, o nome Minha Casa Minha Vida, a ideia do projeto, ela é tão fortemente antenada com os princípios culturais do Brasil que ela é atemporal. Né? Se você falar para sua avó que quer vender aquela casa para mudar mais próxima do centro, ela acaba com você, se ela for uma senhora Vitória, que comprou, que contou várias vezes a história, que mudou para aquela casa quando seu avô ainda trabalhava em tal lugar, que a casa era só um cômodo, que fazia xixi no quintal e depois conseguiu melhorar de vida e reformou a casa. Se você fala em vender aquela casa, dá maior BO, justamente porque ela tem um valor simbólico. Então, esse segundo plano aqui, as questões, elas valem mais ponto, que vão te perguntar questões do tipo, qual é o sentido dessa expressão dentro da obra? Então, qual é o sentido? O que significa? São verbos, são situações que vão indicar o plano metafórico e o plano da arte em si. Então, essas questões são de nível médio, tá? Se eu perguntar para você que tipo de poder representa o soldado amarelo, aí, lá na questão número 3, que é essa, que tipo de poder representa o soldado amarelo, vai ter a letra B, que é a resposta correta, e a letra B, só 60% de pessoas acertaram, dizendo representa o poder militar. Ó, o seu Inácio, que é o dono da mercearia, representa o poder capitalista, o soldado amarelo, o poder militar. Aí você pergunta, por que que a farda é amarela? Para imitar Getúlio Vargas, que usava uma farda amarela para dar a ideia de desbotado. Então, que entra no nível da simbologia das cores que nós vimos lá nas vanguardas, da psicologia do traço, né? Como é que a paisagem está sendo ali composta naquela descrição. Veja, nem todo mundo acerta essa questão, então essa questão é de nível médio. E a gente ainda tem aqui, ó, a questão de nível 3, né, o terceiro plano, né? Aqui são os contextos. Aqui, o que eu tenho que lembrar? Ó, essa obra está entre 1930 e 1945. Então, nós tivemos aqui, ó, a, a, a sessão de Vargas, nós tivemos o problema com o café, nós tivemos crise econômica por causa da Bolsa, nós tivemos o Holocausto, nós tivemos ditadura, DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda, censura, perseguição. Agora ficou muito fácil entender por que, em função desse contexto, para fazer as metáforas, e tinha que ser metáfora, porque se você fizesse jornalismo e falasse diretamente, você ia ser preso. O Graciliano Ramos foi preso, ficou na mesma prisão de Olga Prestes, né, a prisão para os comunistas. Muitas prisões eram dentro de navios, né, então ele conta que ele comia restos de laranja e cascas de batatas, num livro autobiográfico chamado Memórias do Cárcere, que é fantástico. E ele escrevia na margem do jornal, para quando fosse o dia de visita, ele entregar para a esposa e a esposa poder publicar. Ah, professor, mas como vai publicar? O cara já está preso por isso. Pois é, ela publicava na Argentina. Né? Então, Vidas Secas é uma obra estruturada em capítulos por causa desse contexto. Né? O cara está preso, teve que publicar isso na Argentina. Muitas vezes ele publicava mudando o título em outros países, porque não dava tempo de escrever, para poder ganhar mais um dinheiro e sustentar a sua família, mesmo estando na cadeia. Tá? Quando ele foi preso, foram alguns vizinhos e fizeram um alerta, né? Foge, os policiais estão chegando. Ele falou, mas eu vou fugir por quê? Ah, porque você está sendo acusado de comunista. Não, eu só sou uma pessoa que escreve algumas coisas porque amo o meu país e quero as coisas boas. Se eu fugir, eu vou estar assumindo que eu fiz alguma coisa de errado. Eu não vou fugir. Então, ele fala com os policiais, né? E diz, olha, vou só despedir da minha família. Ele despede dos filhos, despede da esposa, né? E vai dignamente sentado, né? Assim, consciente mesmo do que fez e sabendo que não é um erro denunciar coisas erradas em relação ao governo. Então, essa aqui, ó, é o plano que mais vale ponto. Então, vamos supor que tem uma questão lá dizendo assim,
é possível relacionar a obra Vidas Secas com a Constituição Federal de 34, proposta por Getúlio Vargas? Vamos imaginar que essa seja a questão 5. Essa questão é tão mais difícil que não adianta lá fazer Ctrl+C e Ctrl+V. Aí, vamos supor que só 20% das pessoas acertaram essa questão. Então, essa questão ela é muito difícil, ela vale mais pontos. De modo que, quando você for fazer a sua prova, você vai ter um gráfico da sua média. Se você é um aluno nota 7, e a gente sabe isso pelas questões que você acerta mais questões médias que as questões difíceis, de repente você foi lá na questão 5, que era mais difícil da prova, e você acertou. O que eles interpretam? Eles interpretam que você chutou, então essa nota não vai valer. Do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, as questões que você erra, talvez que você errou uma questão muito fácil, eles também não consideram essa perda de ponto. De modo que você tem uma faixa intelectual proposta pelos cálculos matemáticos que inibem respostas abaixo ou acima da sua curvatura intelectiva. Tá? Por isso que se você, na prova do Enem, fez 150 questões e a sua média foi 820 para você passar no vestibular que você quer, o seu colega que acertou 150 questão não necessariamente vai ter 820, ele pode ter 780, porque depende do lugar onde ele mais acertou questões. Se ele acertou mais questões de nível fácil e médio, e menos as difíceis, a nota dele vai ser menor. Se ele acertou mais questões médias e difíceis, a nota dele tende a ser maior, mesmo tendo o mesmo número de questões. Tá? Então, a quantidade de questão não significa nota igual na prova, porque depende do nível da questão. Tá? E nós vamos ter aqui, para ajudar você a acertar mais questões do nível 3, eu vou propor para você, sempre que ler, a gente vai ler alguns trechos, né? Pensar na intertextualidade. Por quê? Porque além de fomentar a interpretação, vai te ajudar em repertório cultural. Então, você vai ler um trecho, você vai pensar, será que, como hoje é discutida essa questão? Como hoje isso pode aparecer? Quem na contemporaneidade fala sobre isso? Conheço alguma música que fala sobre isso? Algum artista? Algum jornal está falando sobre esse assunto nesse momento? Então, trazer o texto para o atual é um principal exercício para você se tornar, ou se você já fizer, né, um leitor fluente. O leitor que só fica no plano operacional, ele é infantil. Por isso que as provas lá do fundamental são todas assim, né? O que Chapeuzinho colocou na cesta? Para onde Chapeuzinho foi? Quem Chapeuzinho encontrou no meio do caminho? O que essa pessoa falou para o Chapeuzinho? O que aconteceu com a vovó no final da história? Quem chegou para salvar todo mundo? Tudo questão de nível 1, nível básico. Vamos para o nível 2? Qual é o sentido da cor vermelha na história da Chapeuzinho Vermelho? Qual é a concepção de filho que a obra Chapeuzinho Vermelho propõe? Por que a mamãe ela mesma não leva os doces para a vovó? Qual o motivo de colocar Chapeuzinho nesse risco? E como ela sabia do lobo? Percebeu aqui, ó? Ok? Se não aparece lobo na história, é possível perceber que a mamãe, que já sabia da história, fosse violentada pelo lobo. Chapeuzinho é filha do lobo, e, portanto, uma história que, na linha metafórica, esconde um grau de pedofilia, uma rede de pedofilia na sociedade. O que o lenhador fez? Justiça ou vingança? Justifique sua resposta. Percebeu? Aí, ó, a gente cair para o nível 3 aqui, o nível 3 é porque esta obra não falou explicitamente das questões sexuais do crescimento dessa adolescente. Porque nós estamos numa época, século XIX, em que os livros eram abordados de forma indireta para a educação das pessoas, uma vez que não existia a escola. Então, o livro tinha essa função. Agora vem para cá, né? Para cá. De repente você pega lá um caso, né, que você viu agora, né, tá todo mundo falando que não existe estupro culposo, que o estupro é doloso, né? Entrando numa questão jurídica por causa da violência que aconteceu essa semana aí contra uma adolescente. Então, quer dizer, você está trazendo para a atualidade. Sempre façam isso, tá? A leitura melhora demais, demais, demais. Vale a pena, ok? Segundo passo agora, nós estamos falando da biografia
do Graciliano Ramos. Então, rapidinho, vamos passar por ela. O Graciliano Ramos, ele é semi-analfabeto, né? Gente, mas é irritante quando a gente acha uma pessoa muito mais inteligente que a gente. Quando eu falo semi-analfabeto, gente, é no sentido só de aquisição de diploma. Ele tinha só até a 8ª série. Não estudou nem o ensino médio. Mas ele era jornalista, né? Então ele se transformou num autodidata, na verdade, não precisou passar pela escola, né? E aí ele foi prefeito de uma cidade, no Alagoas, chamada Palmeira dos Índios, em que ele dispensa o tesoureiro e ele mesmo faz o relatório do dinheiro de imposto que entra e daquilo que ele investe na cidade. Resultado, né? A cidade ela cresceu estrondorosamente, as pessoas tinham médico de qualidade, comida, roupa, sapato, tudo com os dinheiros dos impostos, porque era ele que administrava e ele não era corrupto. E ele ficou muito famoso porque ele fazia relatórios mensais ao governador do estado. E o governador começou a ler a escrita dele e falou: não, esses caras escrevem muito bem, olha o jeito que ele manipula as palavras tal, né? E 2 anos depois de governo de Palmeira dos Índios, da prefeitura de lá, ele foi convidado pelos políticos a abandonar a política, porque ele estava atrapalhando a corrupção local. Ou ele abandonava, ou a família ia ser morta. Então, ele aplicou tudo que ele sonhava, né, na vida real e viu quanto é difícil fazer um bom governo, um governo ético, um governo que fosse importante, né? Ele escreveu um livro biográfico chamado Infância, em que ele fala da dificuldade com o pai, né? Ele escreveu no ciclo da seca, Vidas Secas, e a obra que está também, acho que na FUVEST, é Angústia, é uma obra escrita com um profundo viés psicológico. É a história de um jornalista, olha só que legal, quase autobiográfico, né? Que vai para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele vai se casar, não dá certo o casamento, e porque a noiva dele é Marina, prefere se casar com o filho do patrão. Se casar não, né? Ter relações sexuais com o filho do patrão, o Julião Tavares, né? Que ia de limusine. Então ele acaba matando o Julião Tavares. Então o livro todo é uma crise de consciência a todo momento, ele achando que vai ser preso, né? Então, na verdade, ele está ali, mais ou menos depois de um mês que isso aconteceu, ele está acordando ou dormindo, não se sabe, né? Mas ele vai revivendo, né, os passos, ele vai lembrando de quando ele veio da roça, vai lembrando quando foi para o Rio de Janeiro, vai lembrando quando foi trabalhar no jornal, vai lembrando de Marina, até que ele lembra do assassinato, tá? E morre de medo de alguém descobrir. Então, é uma obra que tem um conflito psicológico muito grande, tá? E depois ele escreve Vidas Secas, que é a nossa coqueluche, né? A gente lê muito best-seller, né? 50 Tons de Cinza, Meu Querido John. Essa obra foi traduzida para 127 línguas diferentes, né? Foi exportada para 127 países. E a gente não pode deixar de ler, não pode ficar só na aulinha do professor Gustavo, não, tá? Isso aqui é só para realmente adocicar e correr atrás da leitura. Então vamos lá. Coloquei para você, né? Professor Gustavo, cheio dos efeitos especiais, hein? Nossa! Eu coloquei para você os 13 capítulos formando um ciclo. Por quê? Porque você percebeu aqui, ó, que nós estamos falando do capítulo 1, mudança, significa sair de um lugar A para um lugar B. Se você pegar fuga, você está saindo de um lugar que você estava para ir para outro lugar. Então, mudança e fuga é a mesma coisa, formando essa ideia de ciclo em que cada capítulo existe um personagem que aparece em todos, amarrando, dando unidade à obra, que é o personagem central, que é a seca. Então, nós temos um inimigo natural, né, desses imigrantes, que é a seca. No capítulo 1, mudança, eles estão saindo, né, estão vivenciando essa seca, estão saindo da fazenda do seu Tomás da Bolandeira. Seu Tomás, ele tinha uma cama, que era uma cama de couro, e era um patrão que vive no imaginário dessa família com bastante carinho, porque ele não gritava, ele pedia. E o Fabiano volta e meia diz: seu Tomás era estudado, quase que não ouvia a voz dele, mas quando ele pedia, todo mundo fazia o que ele queria, porque ele tratava a gente que nem gente. Então, o seu Tomás, ele é a referência de que é possível ser um patrão
ético, digno e cuidar melhor do seu funcionário, tá? Então, eles vão vivenciar essa seca, eles vão andando, 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 até chegar na metade do caminho, que é o inverno. O inverno, lá no Nordeste, né, ele é chamado de inverno porque há uma quantidade de chuva que esfria a temperatura. Então, na verdade, o inverno lá, quando é que chove? Em dezembro, né? Então, o inverno lá, eles vão chamar dezembro de inverno porque há uma queda na temperatura, não porque lá faça frio, mas porque lá chove. E essa umidade do ar faz uma espécie de inversão, né, na cabeça aí, né, dos nossos escritores dessa época. Então, esse inverno aqui, possivelmente dezembro, né, é mais ou menos a metade do caminho. Depois, no capítulo 12, aqui, ó, o mundo coberto de penas, ele olha para o céu e vê os passarinhos migrando, né, que é essa imagem que você está vendo aqui, ele vê o passarinho migrando. E ele fala, ó, seu passarinho está indo embora porque vai voltar a temperatura quente de novo, o sertão vai pegar fogo, então nós temos que sair daqui. E eles começam, então, saindo de novo. O que que significa? A gente está falando, o professor de geografia trabalha muito isso, né? Da migração sazonal ou transumância, que é aquela motivada por fenômenos da natureza. Aí eu pergunto para você, pergunta de nível 2, quanto tempo na vida desses personagens a obra retrata? Aí não dá para você olhar aqui, porque não tem nenhuma data, mas você tem que fazer o cálculo. Se eu tenho aqui uma época de seca, uma época de chuva e outra época de seca, e eles migram só quando está na seca, eu tenho duas secas com intervalo de uma chuva, intervalo de um ano. Então, nós estamos vivenciando um ano na vida desses personagens, tá? É a primeira seca que eles vivem? Não, porque se o negócio é ciclo e é sazonal, eles já viveram muitas, por isso que eles conseguem sobreviver nessa diversidade. Se eles conseguem sobreviver nessas diversidades, é porque eles são espécies mais adaptadas, segundo Darwin, o que faz a gente classificar essa obra como sendo uma obra neonaturalista. Por que neonaturalista? Porque nós temos aqui os instintos a todo momento comandando o homem. Mas tem momentos também que o personagem não dá conta de falar, porque ele é bicho, né? O Fabiano mesmo, ele conversa com os bichos, ele fala com a galinha. Ti, 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 ti. E fala bem, e a galinha entende. Ele fala com a cachorra. Eco, eco, baleia, eco. A gente chama de linguagem gutural, né? Então, tem uma cena em que fala que Fabiano, nervoso, bateu as patas no chão. Então, ele foi zoomorfizado, como você já estudou lá no naturalismo. Só que eu pus o neo aqui, ó, para você lembrar que nós estamos no século XX, né? Neonaturalismo. A baleia tinha pernas, a baleia tinha mente, a baleia tinha sensibilidade. Então, enquanto os humanos são animalizados, a cachorra é humanizada, tá? Não esquece disso, ela tem até nome, e os meninos não têm. Menino mais novo, menino mais velho, tá? E também a gente pode dizer que essa obra é neorrealista, porque como os personagens não falam, eles pensam. Se você for olhar diálogo, não tem diálogo na obra, tem um ou outro, pouquíssimo, porque eles não dominam as palavras. Aliás, quando o Fabiano vai falar com o patrão, ele sabe que vai levar ferro, ele já vai com dificuldade, porque não domina a linguagem. Então, aí ele pensa, e para a gente ter acesso ao pensamento dele, nós precisamos de ter um narrador em terceira pessoa. Esse narrador em terceira pessoa, ele vai ser onisciente, tá? Então, ele vai nos traduzir o que pensa o personagem, beleza? Deixa eu ver aqui, está perguntando aqui alguma coisa. Ah, tá, a Lona está falando, nós fizemos um teatro, né? Em 2018 esse teatro, né? Então é realmente assim uma obra que te dá margem para muita intertextualidade, para fazer o teatro, para fazer paródia de música, tem muita música que fala sobre ela, né? Uma obra realmente muito, muito rica e que dá um repertório cultural para vários problemas que nós encontramos na sociedade atual. Por isso que tem que fazer o trânsito por real. Ela é repertório cultural para muitos temas, ok? Bom, então vou perguntar para vocês aí, né? O que seria melhor para a gente conhecer o sertão? Eu vou fazer a pergunta agora e vocês me lembram de responder só no finalzinho, para você ir pensando nela durante a aula. O que é melhor para a gente conhecer esse sertão? Ir para lá e vivenciar esse um ano na vida dos personagens, viver com eles, né? Andar, comer preá, né? Tomar sopa de pedra,
machucar os pés. Você acha que em um ano de vida daria para você conhecer o sertão? Ou seria melhor ler a obra? Qual das duas situações me dá a completude, a complexidade do que é o sertão? Né? Então, fico com essa pergunta aí e me lembra de responder no final. Bom, vamos lá. Olha só, então no capítulo 1, mudança, olha como ele escreve: arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha tiracola. Quando fala escanchado no quarto, essa parte aqui, ó, da nossa cintura, a gente chama lá na vaca de o quarto da vaca, né? É o finalzinho da vaca. E o menino está exatamente aqui, ó, com as pernas, ó, uma para lá, outra para cá, encaixada nos quartos da Sinhá Vitória, né? Como se ela fosse animalizada. O baú, a cabeça, olha como os personagens fizeram certinho, gente, ó. Fabiano Sombrio, Cambaio, o Aió Tiracolo, o Aió Tiracolo é essa bolsinha, né? A cuia, porque se eles acharem alguma coisa de água, eles pegam, né? E uma correia presa ao cinturão. O menino mais velho é cachorro-baleia e atrás. Então, nós temos aqui a nossa família com toda a riqueza dela. Quando eu falo riqueza, eu estou falando da crise de 29, né? Tudo que eles têm, eles carregam. Essa é a fortuna deles. Né? Essa é a fortuna deles. Beleza? Esse aqui é o filme Vidas Secas, um filme duríssimo, como eu te falei, não tem diálogo. Então é legal assistir, mas não vai assistindo pensando que você vai suspirar romanticamente e dizer que lindo, né? Tem arco-íris no final das coisas. Não, é um filme para você aprender. Olha onde é que está a sombra aqui, gente, ó. Fisicamente, onde é que está o sol? O sol está aqui, ó. O raio de luz está bem acima, né? Da cabeça dos personagens, ok? Então eles começam que jeito? Olha a força da escolha do verbo. Essa obra, quando ela foi escrita, ela tinha aí 600 páginas. O Graciliano lia, retirava um monte de adjetivos, sobrando um monte de excesso, ela caiu para 400. Ele leu de novo, né, caiu para 250. Ele leu mais uma vez, caiu para 120. E, de repente, um padre lá no Arraial falou assim, você não mexe nessa obra mais não, daqui a pouquinho vai virar um panfleto de 2 páginas, deixa ela do jeito que está. Né? Porque ou seja, ele só coloca o que é essencialmente necessário para poder você conseguir decodificar a mensagem dele. Então, a primeira mensagem, essa família está, ó, obviamente, na pobreza. Oi, tudo bem? Como é que foi lá? Dá um beijinho? Fala aí, pessoal. Tchau para eles. Oi. Ó, e aqui, no capítulo 2, né, uma cena de Fabiano. Fabiano está... Veja só, esse capítulo agora é um capítulo que tem o nome dele, né? Então, vai apresentar quem ele representa na sociedade. Então, no nível 2, nós temos um sujeito que representa pai, representa marido em relação à mulher, representa trabalhador em relação ao patrão dele, ok? Para quem não conhece a história, deixa eu sintetizar o enredo antes da gente passar para frente, né? A família estava migrando, né, por causa da seca, e sim, a Vitória estava na frente, o menino mais velho, Fabiano, atrás. O sol estava muito quente, o menino mais velho desmaia, atrapalhando a caminhada deles. Então, Fabiano, nesse momento, ele acha que tem que fazer o que ele faria com qualquer cria, qualquer animal que passasse naquela situação. Então, ele arranca a espingarda, cutuca o menino, né, com a espingarda, arma a espingarda para matar a criança. Não pensa que ele está matando porque ele é um mau pai. Ele está matando para aliviar o sofrimento, uma espécie de eutanásia, que é o que a gente faz com o nosso. Quem tem animal de criação e precisou sacrificar sabe o que eu estou falando, né? Você sabe que a dor é grande, mas você tem que ajudar o animal que o sofrimento dele está maior ali. Então, a hora que ele vai atirar, o que eu te falei, assim, a Vitória está lá na frente, ela fala, ó, tem uma fazenda abandonada ali, ó. Às vezes lá tem água. Traz o menino. E vira as costas e sai andando. Eu acho essa cena tão representativa, porque ela sabe que Fabiano é um homem bom, mas apesar de ser um homem bom, gente, ele é um bruto, né? Um cara analfabeto que está na roça, vivendo coisas absurdas, né? Então, se ela fala com ele, você tá louco, você vai matar meu filho, você não presta, vagabundo, ela vai ter mais um problema. Nessa cena que eu estou tentando mostrar para você, em que ele é um machista, enrustido, né? Porque ele não consegue, ele tenta se segurar. Ela sabe que ele é bruto, ela sabe também lidar com ele. Então, em vez de falar, não faça isso, respeite o meu filho e a minha vida,
ela muda o foco dele, ela conduz o olhar dele para outro lugar. Ela fala, olha, ali tem um lugar para a gente tentar a vida. Vamos começar de novo. E ele pega o menino nas costas e leva, tá? Então, assim, eu acho essa cena de uma inteligência feminina para lidar com a brutalidade do homem muito forte, né? Muito forte, muito substancial. E eles vão para essa fazenda, óbvio, tem um dono, e esse dono, quando a água chega, esse dono retorna com o gado. E esse dono é o patrão, e ele dá o emprego para o Fabiano. Qual que é o emprego? 4 vacas. 1, 2, 3, 4 vacas. Quando nascesse a quarta, essa era o pagamento, essa era de Fabiano, tá? Então, Fabiano recebia como nascimento a quarta vaca. Professor, se nascesse só 3, ele não recebia nada, tá? Vai chegar lá no capítulo 12, essa que era dele, né? Essa dele foge. Olha só que vida desgraçada, né? Só tem isso como pagamento e essa foge. Quando ele conseguia fazer a vaca viver, né? E ficar com ele tinha que vender. Para quem que ele vendia? Para o próprio patrão. Você acha que ele vendia a vaca quando a vaca tinha lá, sei lá, 50 arrobas, ou vendia a vaca ainda como um novilho? Vendia a vaca nova, recebia pouco dinheiro do patrão, o patrão esperava ela engordar, Fabiano, que fazia a vaca engordar, que cuidava dela, e o patrão vendia por um preço muito maior. Então, o patrão explora Fabiano de todas as formas, né? Até que Fabiano vai conversar com o patrão não aceita o pedido de Fabiano, dizendo que estava ganhando pouco, que estava errado os cálculos, e expulsa Fabiano da fazenda. Fabiano tem que se humilhar para continuar ali morando, né? Até que chega a Nova Seca e eles migram para São Paulo. Então, basicamente é isso. Agora, no capítulo 2, eu tenho a explicação de quem é esse Fabiano e quais são os seus sonhos. Só que esses seus sonhos, eles nunca são falados por ele. Eles são só pensados. E eles nunca são explícitos, justamente porque o próprio sonho é uma coisa tão abstrata, difícil de ser realizada. Por isso, tome cuidado com questões do vestibular, quando fala no posicionamento verbal. Olha aqui, ó, seria. Seria é futuro do pretérito. Pretérito. Não é o será que é futuro do presente. Então, o futuro do pretérito é uma probabilidade. Ele chegou na fazenda, viu que começou a formar algumas nuvens, achou que ia cair alguma chuva. Olha o pensamento. Seria Fabiano vaqueiro daquela fazenda morta. Chocado de badalos de ossos, animariam, faltou um i aqui, animariam a solidão. Os meninos gordos, vermelhos, brincariam num chiqueiro de cabras. Sim, a Vitória vestiria as saias de ramagens vistosas. As vacas povoariam o quintal, a caatinga toda ficaria verde. Percebeu, então, que isso aqui, ó, é o sonho de Fabiano. Qual que é o sonho dele, gente? Ser um pai com dignidade. Ele fala que queria ver os meninos mais gordos, queria ter condição de comprar um vestido novo para a esposa, porque o dela estava rasgado. Então, isso tudo é a ideia de que o nordestino, apesar do projeto, de eu acreditar que o projeto Bolsa Família e Minha Casa seja alguma coisa importante para esses caras que estão de verdade abaixo da linha da pobreza, para esse tipo de personagem que você está vendo aqui, né? Não para o vagabundo corrupto, mas para esse aqui, eu acho que ela é legal, né? Que ela é importante. Mas ela, ao mesmo tempo, ela não cria possibilidade do cara realizar a sua vida pelos seus próprios atos. Então, a segunda parte, na minha cabeça aqui, né, do projeto Bolsa Família, era depois da pessoa alimentada, curso de capacitação, treinar a pessoa para não precisar usar mais os recursos do governo, né? E ajudar outras pessoas. E aí, todo mundo se ajudando, a vida seria melhor. O que que acontece aqui, ó? Como a vida dele é dura, ele só vive na probabilidade. Quando o verbo estiver no presente, você vai ver que tudo é negativo. Aí começa a criar o expressionismo na obra, tá? Que você já conhece aí das vanguardas europeias. Bom, próximo slide. Na cadeia. O capítulo cadeia é que mostra também que Fabiano, na ótica masculina, que ele representa aqui o masculino, e não estou falando de discussão de gênero, não, estou falando de formação de identidade, né?
Naquela época, a família era dividida desta forma, né? A identidade do homem era tentar fazer dinheiro entrar para comprar comida, para sustentar sua família e tal. Né? Então, nessa masculinidade, existe um componente que a gente já viu lá no realismo, quando eu falei da personalidade masculina e feminina, que o homem é sonhador. A mulher é muito mais realista, com os pés no chão. Por exemplo, é difícil você ver uma mulher jogando baralho apostado. Eu acho que as meninas até jogam, né? Devem jogar, é livre jogar, tal. O apostado me incomoda um pouco, né? Porque eu sou desse mundo aí, eu sei o tanto que ele é perigoso. Mas, veja, o homem acredita que vai ganhar na Mega Sena, acredita que vai vir alguma coisa e tirar ele de lá. O homem acredita que ele vai acertar os números corretos. Então, o que ele faz? Em nome desse sonho masculino de que há uma salvação, que não por via do trabalho, ele vai jogar 21. O que é 21? É um jogo de baralho que você vai contando as suas cartas. Se você fizer 21, você para de comprar e vem o momento das apostas. Tipo um pôquer adaptado, né? Se você tem mais de 21, você estourou. Você perdeu o dinheiro que você apostou. Se você tiver 19 e alguém tiver 20, ele tem mais, ele ganha o dinheiro da aposta. Só que ele foi jogar, gente, com o soldado vestido. Olha a crítica aqui no implícita, hein? Foi jogar com o baralho do soldado que era marcado. O soldado estava em horário de trabalho. Quando ele perde todo o dinheiro, o soldado pisa no pé dele e fala: você vai continuar jogando e fiado, depois você me paga. E ele fala: eu não vou jogar fiado. Como ele estava descalço, ele empurra o soldado, né, porque ele sentiu dor, né? Foi uma questão instintiva. Como ele empurra o soldado, ele vai preso por desacato à autoridade. O que você está vendo aqui? Abuso de poder. Ok? Tem uma lei tramitando no Congresso aí, né? Abuso de poder. Os advogados usam muito um crime chamado carteirada, aquela famosa frase: você sabe com quem você está falando? Né? Então, o soldado amarelo vai representar aqui, ó, um ponto negativo, porque ele é autoritário, ele é corrupto, ele rouba, ele força o outro, subjuga e bate no Fabiano o tempo todo. Então, olha lá o trecho. O Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimento. Sim, a Vitória pedir uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelha. Chita é tecido, aquele que você usa em festa junina para fazer o remendo da roupa, né? Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água. Seu Inácio é o dono da mercearia, ó, tá vendo? Delicadamente, você já tem que saber interpretar. Ó, se o cara tá misturando água no querosene, a água, gente, é tudo que os caras querem lá, né? A água é salvação. Eles estão usando a água no querosene para aumentar o volume visual do produto a ser vendido, e estão fazendo a adulteração. Traz para a atualidade. De repente você liga o jornal e está assim, né? Está uma manchete assim: foi encontrado adulteração no leite da Coopervare na cidade de Uberaba, Minas Gerais. O leite apresentou a maior quantidade de acetona, usado como conservante. Né? Outra manchete: foi encontrado maior quantidade de álcool no combustível gasolina, mais do que o autorizado pela agência de vigilância, não sei o quê. Então, o que você está vendo? Que essa obra é atual mesmo. E os caras que representam esse poder, que fazem isso. Quem é seu Inácio? Ele representa o poder do capitalismo. Representa o capitalismo, a parte ruim dessa obra. Não esqueça, hein? Ela está criticando isso aqui, ó. Certo? Esse intervalo. E aqui nós tivemos a crise do capitalismo. Então, está mostrando que o capitalismo é mau, que a governabilidade criada por Vargas também vai ser ruim, porque ela está aqui aparecendo na personificação do soldado amarelo, tá? Bom, a chita de amostra estava cara demais. Seu Inácio trouxe uma garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços, a manga, contraiu o rosto. Ia dizer, faltou dizer, que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Tá? Olha só que interessante. Aqui nós temos uma questão filosófica e crítica. Então você me responde: por que seria que seu Inácio coloca água em tudo? Você vai responder: porque ele é um capitalista escroto, é um filho da mãe, que abusa de quem está em situação de vulnerabilidade, não tem um pingo de sensibilidade e merece comer o pão que o diabo amassou, né? É um cara que não que se aproveita numa coisa que a gente vai chamar, anota aí, de indústria da seca. Professor, todo patrão é assim? De forma alguma. Né? Eu, por exemplo, conheço um patrão que é absolutamente gente fina, educado, trata a gente com educação, remunera bem seus funcionários e é elogiado por todo mundo. Né? Você já sabe quem é. Precisa de eu falar?
Só veio da Itália, sobrenome bonito. Ah, aí, ó. Tudo bem. Próximo. Ó, aliás, volta, né? Só o finalzinho aqui. Então, depois que ele passa por essa situação toda, ele vai jogar baralho com o soldado amarelo, ele vai para a cadeia e ele é espancado na cadeia. Eles batem nele com um facão, né? Com a chapa do facão e vão dando pequenos cortes. Quando ele não volta para casa, a mulher se desespera, porque ela vai achar, né, justamente que não tem mais como sobreviver, porque ele é o mantenedor da casa, é o homem, a masculinidade ali, né? E ela tem que cuidar dos filhos, né? Desesperador isso. Quando ele retorna de manhã, né? Ele chama uma benzedeira, né? E a benzedeira vai dizer, olha, que as chagas, pega uma ruda, né? Arruda vem do espanhol, ajuda-me, ajuda-me, socorre-me, né? Então, ela vai fazer aquela benzição, e na benzição a gente tem uma crítica também, né? Por que ele chamou a benzedeira? Você já viu alguma benzedeira andando de escarpão e parando de F-250 na porta do centro dela, assim, para fazer aquela benzição das pessoas? Não, gente, benzedeira é porque as pessoas ali não têm condição de ir ao hospital. É uma crítica à ausência de hospital para ajudar as pessoas que estão numa situação de carência da saúde. Então, na pobreza, a gente recorre a tudo, recorre aos benzedores, recorre a qualquer pessoa que queira ajudar. É porque são pobres mesmo, né? Você nunca vai ver sujeito lá, eu vou ali na benzedeira. Quem está falando? É o Antônio Hermínio de Moraes, né? Milionário, dono da maior empresa do país. Não, ele não vai na benzedeira. Ele vai no Sara Kubitschek, ele vai no Hospital Albert Einstein, etc. Né? Tem alguma coisinha aqui no chat dizendo, né? Gustavo, esse final aí não dá para interpretar como uma ingenuidade e ignorância? Ó, ingenuidade e ignorância de Fabiano tem a todo momento. Aí é só você separar que essa ingenuidade e ignorância de Fabiano vai gerar no autor Graciliano Ramos o oposto. Aí a pergunta que eu te faço é: por que o Graciliano Ramos colocou essa frase na boca de um personagem bruto da roça, analfabeto e ignorante? Entendeu? É porque a gente que está de fora não é Fabiano, e a gente consegue ver o que Fabiano está vivendo, certo? É exatamente isso. No nível 1 da linguagem, sua resposta está correta. Ignorância por parte de Fabiano, ingenuidade. No nível 2, essa cena reflete uma crítica muito grande a vários setores da sociedade. Nível 3, por que quais são esses setores e qual é essa crítica? Uma crítica quanto ao excesso de corrupção no sistema capitalista, de violência do Estado, de desamparo do Estado em relação ao cidadão, que é o que deu validação ao Estado, né? Se você for olhar os contratualistas do século XVIII, são os cidadãos que transferem o poder para que o Estado exista, para que exista o Estado civil e não mais Estado de natureza. Então, na verdade, é um cara puro, ele é um bom selvagem, né? Está vivendo na sua pureza, na sua ingenuidade, e ele vive no meio do Estado civil, que tem regras, e essas regras não são criadas pelo povo, tá? Nossa democracia é uma farsa, nossa democracia ela é criada para defender grupos determinados. Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, frase para você usar em redação, hein? Não existe democracia enquanto houver em uma sociedade em que há privilégios. Não existe democracia uma sociedade em que há privilégios. Soldado amarelo não precisa trabalhar porque ele tem privilégio, tá? E o seu Inácio tem privilégio porque ninguém o pune por aquilo que ele faz, porque ele representa todas as empresas corruptas que você conhece hoje. A Odebrecht, por exemplo, né? Por que as pessoas não são punidas, a empresa não parou de funcionar? Por que a JBS continua funcionando? Né? Porque elas sustentam o governo, é a parceria. O maior câncer do Brasil é justamente isso, o poder militar, o poder econômico, fazendo parceria com o poder político. Só para esclarecer a sua memória aí, ó, José, o Brás Cubas, que era rico, queria se casar com Virgília, que era a filha do senador. Poder econômico com poder político. Isso é a base da corrupção no Brasil, tá? Muito bem. Agora o menino mais novo vai apresentar esse menino, né? Esse menino ele não sabia que ele era humano. Primeiro que ele não tinha nome. Segundo que ele achava que ele tinha dois irmãos. O irmão era o menino mais velho e a outra era a baleia, a cachorra. E ele queria fazer alguma coisa de muito importante que espantasse o irmão, que deixasse o irmão esbabacado e também a cachorra-baleia.
E um dia ele vai fazer isso, né? Ele vê o pai subir num burro bravo para amansar o burro, e ele olha como que o pai faz, vê que a cachorra está sentadinha ali na beira do rio, né? Já tinha chovido, e ele vai correndo e pula na cabra. A hora que ele pula na cabra, a cabra se assusta e ele cai de costa. A cena é triste, gente. Ele arrumando a roupinha dele assim, sabe, sem graça, com medo de olhar para trás e a cachorra tá rindo dele. Quer dizer, ele não queria decepcionar a cachorra. Ele achava que aquilo era, nossa, era a grande pessoa que validaria a ação dele, né? E ele representa no nível 2, nível de interpretação, ele vai representar o direito de curso profissionalizante, de profissão, porque tudo que o pai faz, ele faz também. O jeito que o pai fala com o burro, ele fala com a cabra, o jeito que o pai sobe, ele sobe também, né? Então, ele tenta mostrar para nós que ele vai aprender com o pai. Se ele vai aprender de pai para filho, a gente está estudando o neonaturalismo, como chama essa teoria? Determinismo. Lembra que determinismo é quando o sujeito se comporta de acordo com 3 fatores? O meio em que ele está. Pergunta se um desses meninos quer iPhone. Ninguém quer iPhone, véio. Eles querem comida, arroz, feijão, farinha, entendeu? Ó, então, o meio, o momento, se eles estiverem andando e acharem uma poça de água, pode estar com barro, eles vão beber. Nesse momento, até a gente beberia, tá? E a hereditariedade, meio, momento, hereditariedade. Então, isso continua voltando, isso volta para a construção de alguns momentos de interpretação da obra. O próprio Fabiano, não sei se você leu a obra, Fabiano ele era ruivo do olho azul. Ruivo, o que é ser ruivo? Ó, eu vou voltar aqui, ó, para você lembrar o que é ser ruivo. Ser ruivo é ter aqui, ó, vou até apagar, para você ver melhor. Tá vendo o rio? É ter essa cor amarronzada com a pele queimada. Isso aqui, ó, é a descrição da pele de Fabiano. E o azul do olho dele é o azul que está no céu, que eu tenho em volta no círculo. Então, o próprio Fabiano, ele vai se transformando no meio em que ele vive. Isso também é outra interpretação, porque em outros autores, a seca atinge só gente rica. Não sei se você percebeu, mas o Fabiano, ele é descendente de europeu. Então, aqui está dizendo que a seca não tem questão étnica aqui. A seca, ela abrange quem é pobre. Ela não tem uma questão assim, de etnia, né? Outros criariam, por exemplo, um personagem mais escuro, né? E na prática, não. Ele é ruivo, tá? No capítulo 5, nós temos aqui o menino mais velho. Quando o pai voltou da cadeia, espancado, né, e ele viu a benzição, a benzedeira falava: quero que Jesus leve esse sofrimento todo para o inferno. Isso aqui é a base para o entendimento desse capítulo desse menino, tá? Quando fala inferno, essa palavra infla no ouvido dele. Essa palavra começa a incomodar, porque ele nunca tinha ouvido falar. Então, ele vai pedir explicação para a mãe que está fazendo feijão. Mãe, o que é inferno? Ah, muita coisa de ninguém saber, não. Deixa para lá. E quando se proíbe, né, o outro de saber alguma coisa, aí fica mais curioso ainda. Ele insiste, a mãe fala que não vai contar, ele insiste mais, né? E a mãe, então, vê que ele não ia desistir. Então, ela fala, inferno é um lugar, olha a definição, é um lugar quente, ruim demais, cheio de galhos retorcidos, e que ninguém quer morar lá. Ô, mãe, como é que a senhora sabe? A senhora já esteve lá? Ela achou que foi um desacato e bate no menino. É uma cena triste porque ele vai para o quintal, né? Ele vai para o quintal, tenta se esconder debaixo de um galho de árvore, mas não tem, porque não tem folha, só tem os galhos retorcidos. Ele olha para o sol, sente o calor, sente que aquela vida é ruim demais e chega à conclusão de que ele está no inferno. Por isso que a mãe sabe a resposta. Cara, isso é dolorido, porque a escola que dá o sentido para ele aqui é uma escola empírica. Empírica. O que é o empirismo? É quando você compreende o universo a partir dos seus sentidos. Então, ele sentiu o calor, sentiu a pancada, ele está no inferno. Qual que é o grande desejo desse moleque? É estar no seu lugar, estar numa escola racional, na escola em que a gente pode falar de seca nordestina, mas a gente tem copo de água do lado. Eu posso interromper a aula e beber a hora que eu quiser. Esse menino daria tudo para estar no seu lugar. E você já reclamou da sua vida, não já? Já reclamou da escola, reclamou do pai, reclamou daquela comida que não estava boa. Esse moleque faria tudo para ser quem você é.
Então, qual que é a metáfora no segundo nível? Esse menino mais velho representa o desejo de uma escolarização. Veja, a gente já passou pelo desejo de uma melhor distribuição de renda em Fabiano, porque ele quer comprar vestido para a esposa dele. A gente já passou por curso profissionalizante, a gente já passou por escola, por desejo de escolarização. A gente vai chegar na cachorra-baleia e a gente vai falar de comida, ou seja, tudo isso aqui, ó, são necessidades básicas de sobrevivência garantidas pela Constituição de 1934, escrita por Getúlio Vargas, e que ele não está cumprindo. Entendeu? Então, uma obra, não sei se eu falei isso, foi publicada em 1938, um ano depois do Estado Novo. Não é nada de graça nessa obra, tá? Você não pode ler como um menino de 7º ano, é a história da cachorra-baleia, tadinha, morreu. Não, você é politizado agora, você já é adulto, você vai para o vestibular, você tem que falar isso no debate mesmo, sabe? Apresentando argumentos, se os caras estão certo ou errado, tá? Bom, quando ele fica chorando, a cachorra-baleia é a única que tem sentimentos, né? Por isso que a vida ali é seca. É seca por causa da migração, por causa do sol e por causa das relações. Então, ninguém conversa, ninguém se abraça, não tem carinho. É uma vida ressecada mesmo. A baleia viu que ele está triste, olha lá, ó. Baleia detestava expansões violentas. Estirou as pernas, fechou os olhos e bocejou. Ele está falando, a baleia está pensando, né? Está pensando na relação da mãe que bateu no filho. Mas essa frase dela não serve também para o soldado que bateu no Fabiano? Não serve também para o Vargas que prende os outros? Não serve também para o diretor que manda o professor calar a boca? Não serve também para o irmão mais velho que xinga o irmão mais novo? Não serve também para aquela pessoa que chega, que é o irmão mais novo e joga o copo no chão porque não tem quem bater? Então, a ditadura ela vai sendo refletida em vários setores da sociedade como a reprodução de um poder, né, em relação ao outro. Assim, a Vitória, gente, tem questão de vestibular que fala para você analisar o nome, né? Então, o nome Sinhá é um diminutivo de senhora. Senhora era a dona da fazenda e Sinhá era a filha da dona. Então, na verdade, Sinhá é a herdeira da fazenda. É um nome, então, irônico, porque, coitado, olha essa mulher, gente, ela não tem nada, ela teve que matar o papagaio, despenar o papagaio para servir de alimento para os filhos que estavam morrendo de fome, não é? E vitória, o que significa vitória? Aquela que vence, ela não vence, ela sobrevive, sobrevive. Eu acho que ela não consegue ter a cama que ela quer, né? Na obra ela não consegue, a não ser quando chegar lá em São Paulo, se a gente escrevesse essa parte, né? É possível, mas lá no Nordeste ela não consegue dormir numa cama. Ela dorme numa cama, que é uma esteira no chão, a gente chama de catre, uma esteira de paus e canas amarrada, só por causa de bicho rasteiro, como escorpião, aranha, cobra, mas não tem lençol, não tem travesseiro, né? E a todo tempo ela fala, quero comprar uma cama igual a cama de seu Tomás. Tem uma cena que ela cata piolho no filho. Isso já aconteceu com você? Ou sua mãe conseguia comprar shampoo Deltacid para não ter problema? Né? Com ela não tinha shampoo, tinha que catar piolho por piolho. E aí ela olha para a janela e pensa: eu vou cuspir. Se eu cuspir e atravessar a janela, é porque eu vou comprar a cama esse ano. E ela cospe. O cuspe sai a 2 palmos dela. E a dor é que ela se culpa. Ela fala, eu é que não me esforcei direito, eu vou ter que juntar mais baba. E juntar mais baba é metáfora, né? Eu vou ter que me esforçar mais para ter essa cama. Não vai ser fácil, né? Lembra que eu falei para você da Muiracutã, do Macunaíma? A Muiracutã dela é a cama, ela quer a cama, né? Uma simples cama, beleza? E o significado para Fabiana? O significado para Fabiana é que ela tem miolo. Ela tem miolo. É ela que Fabiana recorre quando percebe que o patrão está pagando menos e pede para ela fazer as contas de quanto deve ser o salário. E ela faz, tranca os meninos no banheiro, joga sementes de arroz e feijão no chão, ela inventa um ábaco, aquela calculadora rústica, e faz as contas. E como mulher não gosta de errar, a hora que ela acaba de fazer a conta e fala, é tanto, veja a diferença do homem. O homem fala, então eu vou lá falar com ele, porque está errado. Ela fala, calma, peraí, deixa eu fazer as contas mais uma vez, que pode ser que eu errei.
Ela faz a conta, na primeira versão ela achou o valor X, na segunda tentativa ela achou o valor X de novo. Ela falou, é isso mesmo, é isso mesmo. Então eu vou lá agora, karma, eu vou fazer de novo. E só na terceira vez, ou seja, ela não errou nessa, ela conferiu nessa e tomou prova nessa, ela fez 3 vezes a mesma coisa. A mulher gasta muita energia, porque ela não gosta de errar. Pode olhar nos simulados do colégio. Se o simulado vale 1.000, e a menina tira, essa menina que eu tô falando é herdeira desse comprometimento com a vida, né? E essa menina tira 980, ela chega em casa xingando. Que inferno! Aquele professor, filho da puta, me tirou 20 pontos, eu odeio aquele cara, aquele corretor não presta. O homem vale 1.000, o homem tira 320, dá uma olhadinha e fala assim, fudeu, né? Tomar uma agora, né? Fazer o quê? A mulher não, né? A mulher vive num mundo que ela sabe que tem que se superar. Isso é a gênese do feminismo, tá? Porque não adianta a mulher fazer curso superior. Ela sabe que curso superior com curso superior do homem, ela pode até trabalhar, mas vai ganhar menos. Para a mulher ganhar o que o homem ganha no mesmo cargo, esse cara que só fez graduação, a mulher tem que ter mestrado. A mulher tem que estar sempre se superando, sempre na frente de todo mundo. Ela tem sempre que provar para o homem que ela é realmente aquela que pode ser confiável. E é o que acontece aqui com o Fabiano, ele confia nela. Nesse sentido de confiar nela, porque tem muitos homens que não revelam quanto ganham para suas esposas, que mentem o tempo todo, que está com salário baixo, que está em crise, que está no vermelho. A esposa fecha a torneira na hora de saboar a cabeça, tal, não sei o quê, e corre, compra as frutas mais baratas. No final do ano, o cara aparece com um carro novo, televisão nova para ver o jogo da Copa, sabe? E aqui Fabiano não. Fabiano abre as finanças. Então o machismo de Fabiano vai caindo, porque ele vai dando importância para a mulher, certo? Ele é muito mais homem do que Bentinho, porque o Bentinho faz o contrário, ele diminui Capitu para ele se elevar. E Fabiano não. Fabiano tem a consciência de que não sabe fazer conta e que a mulher sabe. Então, em quem eu posso confiar? Nela. Tá? É show de bola, a gente tem que ler esse livro mesmo, tá? Não sei se eu estou sabendo passar para você. Esse aqui eu não preciso nem explicar, né? O que acontece com o inverno? Chuva, entendeu agora? Ó, só que não vai estar escrito que está chovendo lá, só vai estar escrito isso. Fabiano estava de bom humor. Você está vendo eles olhando para cima? Ó, isso aqui, ó, é cara de felicidade. Se a pessoa não estou vendo nada de felicidade, pois é, mas eu li a obra. Eles sabem, não, a gente vai poder ficar aqui pelo menos mais uns 3 meses. Fabiano, nesse momento, chega a acender um cigarro. Ele bate no peito e fala: você vai dar conta. Você é homem, Fabiano. Ele baixa a cabeça assim, ó, olha para um lado, olha para o outro, com medo dos meninos terem escutado. Onde é que já se viu ele assumir que ele era humano? Ele fica com vergonha, entendeu? Depois ele abraça a baleia que chega perto dele, ou seja, ele é íntimo dos animais e não se dá ao luxo de ser humano, certo? E aqui nós temos o capítulo festa, nem precisa explicar por que é festa, já que choveu, nós estamos numa festa na igreja, a festa junina, sei lá, uma festa religiosa. Eu não sei se você leu esse capítulo, mas eu imagino assim, tem uma cena que fala, né, que eles vão andando, assim, a Vitória agora já está com uma roupinha que ele conseguiu comprar, e pela primeira vez ela usa salto. Então ela vai andando com aquele salto sem meia, aquele negócio que vai machucando o pé, vai dando calo, né? Os meninos com roupinha bonitinha também. Ele, Fabiano, com uma botina sem meia, aquele negócio tá horroroso, tá dando bolha no pé. E aí eles param no meio do caminho e acham um riacho. Um riacho. E aí ele tira as botas, né? Lava os pés. Se a Vitória descansa. Eu não sei se você já estudou isso em antropologia, em sociologia, mas a primeira comunidade humana se dá em torno de um grande rio. Se você for olhar, o que é a China sem o Rio Amarelo? O que é a França sem o Siena? O que é a Inglaterra sem o Tamisa? O que é o Brasil sem o Amazonas? Então, nós vamos perceber que em torno do rio, né, da água, promove-se a natureza. Você viu a série aí os Vikings, né, o Ragnar Lothbrok, a proteção à família. Então, na verdade, essa família no Rio aqui, gente, é a gênese da criação do mundo bom. Mundo bom. Está imitando todo o surgimento de uma grande civilização, né? Se você é filho de, sei lá, Martim com Iracema, aqui você é filho de Fabiano com a Vitória, né? Bem mais brasileiro, inclusive. Ó,
Aí vão para a igreja, e na igreja, bem caracterizado, a mulher vai rezar, né? Reza, não deveria ser, né? Mas é uma atitude mais feminina. Porque os egípcios agradeciam a enchente do Nilo, porque agora poderiam plantar o trigo e sobreviver. E as mulheres participavam desse ritual. Os homens bebiam. Fabiano faz isso, ele vai para a barraquinha e começa a beber. Quando ele bebe, agora a gente vai falar de realismo. Lembra do inconsciente, a gente estudou lá no realismo? O inconsciente, que ele resguarda? Os nossos traumas. Quando a gente bebe, essa linha que vai separar o consciente do inconsciente, essa linha aqui, ó, ela some. Então, os nossos traumas sobem e começam, nesse caso, como ele não escreve, né? Começam a ser falados. Olha lá, ó. Bebeu ainda uma vez e impertigou-se, olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se topasse o soldado amarelo, abodegava-se com ele. Andou entre as barracas emproado, atirando coices no chão insensível às esfoladuras dos pés. Apareça um homem! Berrou. Quer dizer, ali está disposto a matar o soldado amarelo. Por quê? Ele apanhou lá no capítulo 2. Esqueceu? Óbvio que não. O não esquecimento gerou trauma. A bebida faz o trauma. Quando passar o efeito da bebida, ele encontrar o soldado amarelo, aí vai aparecer a linha aqui de novo, ó. Aí o trauma fica para baixo, ele vai ser submisso de novo. Entendeu? O Graciliano Ramos é o cara, não é, gente? Como que o cara faz a coisa? É irritante quando a gente encontra uma pessoa muito mais inteligente que a gente. Olha lá, ó. A baleia, ela tinha uma função, né? A função dela era correr atrás do preá, que é aquele porquinho da Índia, e ela mata o preá, segurando na boca, e não come. Ela segura o rabinho assim, né? Segura os instintos, e ela leva o preá para, assim, a Vitória preparar para a família, certo? Então, ela é uma cachorra que tem noção do coletivo, ela tem noção de que o fruto do trabalho dela não pode ser dividido só com ela, os lucros, que os lucros têm que ser divididos com quem vive com ela. Ela é extensão do pensamento socialista. Eu falo que é a cachorra do Karl Marx, tá? Isso aqui é a cadela do Karl Marx. Assim, a Vitória arranca o preá da boca dela e vai preparar para os meninos. Os meninos vão comer a carne e a cachorra vai ficar sentadinha esperando. Ela é a última a comer. Ela come os ossos. E assim, a Vitória comeu o quê? Assim, a Vitória agradeceu a cachorra, beijando a boca da cachorra e lambendo o sangue que estava escorrendo pelos pelos. Então, assim, a Vitória, ela come menos, porque ela representa, obviamente, a mãe. Eu brinco com os alunos, né? Você faz um churrasco, né? Uma festa de Natal, mas vamos imaginar, você faz uma festa de Natal, muita comida, muita bebida. No outro dia, você está arrumando ali a cozinha, sua mãe está preparando o almoço e achou uma caixa de bombom, certo? Essa caixa de bombom tem um bombom só lá dentro. Depois do almoço, você olha para sua mãe e fala: Mãe, achei um bombom ali, a senhora quer metade? O que toda mãe fala? Não, pode comer. Com filho, não se divide. É tudo para ele. Agora, se fosse irmão, se você falar, você quer metade? Quero metade. Com o irmão, divide. Com o filho, não. Então, assim, a Vitória é a sua mãe, certo? Essa cachorra, ela fica doente, né? Ela fica com uma doença chamada hidrofobia, que é uma ironia muito grande, porque hidro é água, fobia é medo. Como é que ela vai ter medo de água num lugar que não há água? É seca, uma outra ironia. Essa cachorra-baleia já tem um nome irônico, porque baleia lembra a água, um animal grande e gordo. E ela é isso que você está vendo, né? Magrela, feia, ossuda, mas extremamente carismática. Quando ela fica doente, ela tem que ser morta por Fabiano. Ela tem que ser sacrificada. Nossa, os meninos se desesperam, porque é como se o pai estivesse matando um integrante da família. O trauma nesse menininho aqui é tão grande que ele não fala lá trancado no banheiro, o meu pai vai matar a baleia. Ele fala, vão matar baleia. Porque é inadmissível assumir que o pai tivesse coragem de fazer aquilo. Então, o trauma, o que é? Tira o nome do pai e coloca um sujeito indeterminado. Vão matar baleia. Né? A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo cair ali em vários pontos, as costelas avultavam no fundo rosa, onde manchas supuravam e sangravam coberto de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beijos dificultavam-lhe a comida e a bebida. Esse trecho você já estudou, é um trecho tão grotesco que a gente vai chamar de trecho expressionista. E quando ela morre, antes de morrer, ela sonha que está entrando no paraíso.
No paraíso é uma grande fazenda com grandes preás enormes e bordos em que ela pudesse levar comida para Fabiano nunca mais passar fome na vida. Fabiano, então, depois de pedir para a Vitória fazer as contas, vai falar com o patrão. Olha o trecho. Na palma da mão, as notas estavam úmidas de suor. Desejava saber o tamanho da extorsão. Como que ele sabe que está sendo roubado se ele é analfabeto? Se ele pegava lá X notas e comprava querosene com água, se ele comprava tecido para fazer uma roupa cara, se ele comprava fumo, ele comprava quantidade, vamos chamar Y. No segundo mês que ele negociava com o patrão entregava uma quantidade de notas que não dava para ele comprar isso tudo, mas ele trazia só metade do que tinha comprado no mês anterior. Então, ele tinha consciência de que ou o dono da mercearia ou o patrão estava enganando. Como que o dono da mercearia engana? Colocando água nas coisas e aumentando o preço. Como que o patrão engana? Pagando menos. Então, olha lá, ó, desejava saber o tamanho da extorsão. Da última vez que fazia contas com o amo, olha o que o Graciano escreve. O amo, não é patrão, é o amo. Né? É aquele que é acima de tudo, né? O prejuízo parecia menor. Então, ele vai falar com o patrão e fala como bruto. Fala, ó, eu não sei fazer conta não, mas minha mulher tem miolho, ela sabe. Ela fez as contas e falou que está faltando dinheiro. Cadê o resto? E o patrão falou assim, sua mulher que fez as contas? É. Então faz o seguinte, pega você, sua mulher, seus filhos, põe tudo dentro da carroça e vai embora amanhã cedo. Fabiano já franze a sobrancelha e todos os sinais agora são sinais de submissão. Dá um passo para trás, baixa a cabeça, tira o chapéu, põe no peito. Fala, o senhor desculpe, viu? É que essas mulheres colocam as coisas na cabeça da gente, né? E a gente acaba caindo nessas ladainhas, né? Mas o senhor me desculpe, eu não vou cair mais, não, mas deixa eu continuar trabalhando. O leitor desavisado vai achar que Fabiano é um mala, né? Porque ele está falando mal da esposa e sabendo que a esposa estava correta, né? Na verdade, gente, ele não tem outra alternativa. Então, ele finge que a esposa que é a errada, como a culpa da mulher é sempre da Eva, né? A Eva que está no paraíso, a Eva que escutou a serpente, a Eva que pegou a fruta proibida, tá, não sei o quê. Então, ele joga a culpa para ela, mas com a condição de poder trabalhar um pouco mais, porque se com o emprego está ruim, pior sem ele, né? Então, o que ele faz? Ele vai conversar com o patrão sozinho. Isso não funciona no socialismo. Socialismo tem que fazer o quê? Greve, tem que ir todo mundo. Se eu for pedir aumento para o patrão, eu não vou conseguir. Nunca consegui, né? Mas se todos forem pedirem, né? Principalmente ali em fevereiro, ou antes de começar o ano, se não melhorar, nós não vamos entrar para a sala de aula. É possível que a gente ganhe um pouquinho, tá? Mas veja só. Então, aqui uma lição, né? Para falar com o patrão. E depois que ele fala, para você não achar que ele é um vagabundo, né? Em relação à mulher, ele senta na calçada ali de fora, completamente desolado, consciente de que não tinha outra forma de fazer. Isso já deve ter acontecido com seu pai, né? Sua mãe fazendo 15 anos de casado, fez aquele jantar, né? Preparou a casa, a música, feliz, né? Ele também, né? Porque ele saiu de manhã, já deu um beijo nela, 15 anos, tal, e de repente ele liga e falou, oh, não vou poder ir, o patrão marcou uma reunião, né? Não, mas você falou que vinha hoje, nossa, mas como é que eu faço, tal, não sei o que, você me desculpa. Putz, sua mãe ficou puta da vida, largou as foi dormir emburrada, tal, né? E o que ele falou para o patrão? Ele falou assim, essas mulheres inventam estranho aí, sempre quer festejar isso e tal, porque ele tem que mostrar que ele não é sentimental. Um herói não tem família, já expliquei isso para vocês, né? O herói, Batman não tem família, Superman não tem família. O que faria o Superman se ele soubesse que o Lex Luthor está acabando com a capital Brasília e o Superman tem que visitar a filha na escola porque é a formatura do prezinho? Então, família e mulher sensibilizam o herói. Por isso que os heróis românticos não têm família. E aqui o nosso herói fica dividido, né? Então, ele tem que achar um meio termo, né? Bastante dolorosa a cena, né? Para ambos os lados. O soldado amarelo, ele está perdido, então ele também vai migrar. E Fabiano, nesse momento, lembra que eu falei das 4 vaquinhas? 2, 3, 4? Essa fugiu. Então, Fabiano vai para a Caatinga buscar
essa vaca, né? E para ele não se cortar, ele vai com um facão, vai cortando aqueles galhos para poder passar, senão ele se machuca muito. E no meio do caminho ele encontra o soldado perdido. Gente, na vida real, o que você faria se você fosse Fabiano nessa situação? Encontrou o soldado amarelo com um facão acima da cabeça dele, sabendo que ele te bateu lá atrás. Certeza que na vida real ocorreria um assassinato no meio do Nordeste, no meio do nada, ocorreria. Mas nós estamos numa vida ficcional, de uma obra que vai levar a mensagem socialista para muita gente. O que vai acontecer? Não há essa cena. Olha o que acontece lá. A lança parou de chofre, parou de repente, junto à cabeça do intruso, bem em cima do boné vermelho. Mas aquilo soltou uns grunhidos. Acho que o soldado fez assim. Por que motivo o governo aproveita a gente assim? Ele, Fabiano, seria tão ruim se andasse fardado? Iria pisar os pés dos trabalhadores e dar pancada neles? Não iria. Gente, isso é lindo. Olha o que ele está querendo dizer. Não adianta ele matar o soldado, ele não vai reformar o sistema. O que tem que fazer é a reforma do sistema. É colocar gente digna, gente honesta, que possa desenvolver um trabalho que represente a grandiosidade da instituição chamada governo. Então, é outro tipo de revolução marxista. Não é a revolução por arma, é a revolução do intelecto, tá? Agora, outra coisa, questão aí de vestibular, questão sobre a linguagem. Veja que não tem travessão. Quando tem travessão, é o personagem que fala. Se não tem travessão, a gente já estudou isso lá no Policarpo Quaresma, nós temos um parágrafo do narrador. Parágrafo do narrador. Beleza? Então, a gente está percebendo que tem um discurso indireto, que é o narrador que fala, não é o personagem. Aí, tem algumas expressões, ó. Por que motivo o governo aproveitava a gente assim? Essa expressão aqui, será que é o narrador que está falando? Eu acho que pode ser sim, vou colocar aqui, ó, sim. Mas pode ser que Fabiano esteja pensando, e o narrador onisciente colocou o pensamento do Fabiano na fala do narrador? Pode ser também, vou colocar outra possibilidade. Pode ser o Fabiano que queria se expressar e não consegue, e entra numa forma de discurso direto dentro do parágrafo do narrador, sem marcar por travessão? Também pode. Como é que a gente chama isso? Discurso indireto livre. O discurso indireto livre é quando há a fusão dos dois discursos e você não sabe exatamente quem está se expressando, se é o narrador ou se é o personagem. Geralmente, ele é composto por verbos que aceitam a mesma conjugação para a primeira e para a terceira pessoa. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, ele, Fabiano, não dá para ser discurso indireto livre, só discurso indireto, porque aqui eu já tenho o sujeito, narrador, falando de um terceiro. Agora, olha o de baixo, ó. Iria. Quem iria? Eu, narrador, ou ele, Fabiano, iria pisar? Então, veja, como o sujeito ficou aqui, ó, elíptico, ele vai combinar com a primeira ou a terceira pessoa, eu não sei quem se expressa, e tanto a pergunta quanto a resposta é um discurso indireto livre, tá? Isso é a marca desse livro em termos de linguagem, tá? O José está perguntando, Gustavo, isso não seria uma inclusão do leitor expressando a crítica? Do leitor, não, porque para ser do leitor, tem que ter aquela digressão que o Machado fazia, né? Por exemplo, caro leitor, esse capítulo está difícil, passemos para um mais fácil. Aí o leitor estaria ali, né? Então, não acredito que seja do leitor, não. Eu acredito que seja a fusão, a definição de discurso indireto livre é essa, né? É a fusão do discurso do personagem, do narrador, em um único momento da narrativa, sem ser demarcado por travessão. Tá? Então, na definição, a gente não fala que é alguma coisa do leitor, não. Vamos para o próximo? Aqui, o capítulo 12, né? Devia ter furado, o soldado foi embora, né? Devia ter furado. Veja que depois que vai embora, aí a gente fica bravo, né? A gente é assim também, né? A gente termina o namoro, tudo bem, não entendo, eu sei que não entendo, sua tia tá doente, né? Tá, então tá, fica com Deus, tá? A hora que a pessoa vai embora, desgraçado, filho da puta, nessa cara. Então, na ausência, a gente pode liberar o inconsciente, a gente se reprime o tempo todo. Gente, eu falo para todo mundo, não é porque minha esposa é psicóloga, tá? Não vai me entender mal. Mas a gente deveria andar com o psicólogo debaixo do braço,
Porque a gente não pode falar nada. A todo momento você se reprime com o seu parceiro ou parceira, se reprime na família, se reprime no trânsito, se reprime na escola. A gente não pode ser a gente nunca. De repente você vai no psicólogo, tudo que você fala, a pessoa aceita sem te julgar moralmente. Então, o único lugar que você pode, então, ser você é pagando um psicólogo hoje em dia, né? Então, aqui, ó, como ele não tem um psicólogo, a pessoa vai embora, ele solta o inconsciente. Devia ter furado o pescoço do amarelo com a faca de ponta devagar. Talvez estivesse preso e respeitado. Um homem respeitado, um homem assim como estava, ninguém podia respeitá-lo. Não era homem, não era nada. Ele olha para cima, vê essa cena e fala: nossa, o sertão vai pegar fogo. E ele sai correndo atrás dos pássaros. A gente acha que ele está louco no começo, porque a gente não é do sertão, a gente não sabe o que significa correr atrás de um pássaro voando. É que esses pássaros cansam, né? E eles descem para beber água. Então eles indicam para Fabiano onde tem água e ele carrega aquela cuia para levar para a família tomar água. E se ele conseguir matar um desses com a espingarda, ele ainda tem a janta, sabe? Ou seja, ele é um sujeito, um filósofo do sertão, do sertão. Ele é um empírico, empírico. Ele vive o sertão, sabe? Muito bonito, né? O último capítulo, o capítulo é Fuga, né? E termina assim: e o sertão continuará a mandar para São Paulo homens fortes como Fabiano e sua família. E São Paulo tem tanto preconceito com o nordestino, faça só uma elaboração mental. Se tirássemos todos os nordestinos de lá, quebra São Paulo. Aquela história que o nordestino é preguiçoso, não sei o quê, pura preconceito nosso em relação ao pessoal de lá. Eles trabalham o tempo todo. Se você já passou férias no litoral de São Paulo e viu que aquele cara tá passando ali, ó, o paninho na mesa e te olhando, ele tá pedindo para você: deixa eu falar só um pouquinho. Se você falar, deixar ele fala: ó, aquele ali é meu filho, aquele ali é minha filha, aquele ali é minha filha, minha filha, meu filho mais novo, aquela é minha esposa que chegou a semana passada, eu cheguei aqui em 2002, eu paguei o transporte do pau de arara para Dona Maria das Couves, lá do bairro fulano de tal, e agora aqui isso aqui é minha propriedade, eu estou muito feliz de estar com a minha família de novo. Cara, os caras são muito foda, né? A gente tem que rever esses conceitos, essa obra é para isso, né? Muito bonita, muito bonita. A pergunta que eu te fiz foi: o que era melhor para conhecer o sertão? Viajar para lá e viver um ano lá ou ler a obra? Por que é ler a obra a resposta correta? Porque quando você viaja, eu estou imaginando que você aqui, ó, seja homem ou mulher, não vou inventar uma idade aqui, tá? Ou sei lá, outra coisa, né? De 18 anos, 19 anos e 20 anos, beleza? Então aqui, ó, você que é homem de 18 anos, você só tem essa lente para conhecer o sertão. Homem de 18 anos. Você que é mulher de 19 anos, você só tem essa lente para conhecer o sertão. Você que é homem e mulher, ou um gênero indefinido com 20 anos, você só tem isso para conhecer o sertão. Então, eu queria que você entendesse que quando você lê essa obra, você lê esse capítulo aqui, você entende como é ser pai de família no sertão. Quando você lê esse capítulo, você entende como é ser filho caçula no sertão, como é ser filho mais velho no sertão, como é ser uma pessoa responsável pela alimentação no sertão, como é ser policial no sertão. Então, como é ser patrão no sertão. Nesse sentido, a obra te dá um mosaico, por isso são 13 capítulos, escritos de forma sequencial, como você está vendo em formato de ciclo, mas ela não é estanque. Você pode ler o capítulo 3, o capítulo 6, o capítulo 12, voltar no 2, ir para o 1, porque a seca está em todas. Então, são contos autossuficientes que mostram uma estrutura cubista nesta obra. Ela tem uma estrutura fenomenal. Você pode falar para o aluno do 7º ano: leia só o conto Baleia dessa obra, né? Ele vai querer ler tudo depois, que ele vai se apaixonar por ela, tá? Então, nesse sentido, você que é filho, você não é mãe nem pai, você não consegue entender a outra dimensão. Primeiro, que a hora que termina a aula, você vai abrir a porta do seu quarto e vai falar uma frase: mãe, comida está pronta? E você não tem a mínima ideia do que aconteceu para essa comida estar ali. Vamos numa escala lá atrás, né? Alguém mandou chuva, alguém plantou,
alguém colheu, alguém levou para o Ceasa, alguém pegou do Ceasa e levou para o varejão, alguém trabalhou, alguém recebeu, alguém foi no varejão e comprou, outro alguém levou para casa, outro alguém preparou, outro alguém cozinhou, para você dizer só a frase, o almoço está pronto. Entendeu? E quem é desse jeito não tem a mínima ideia. Quem mora sozinho já é outra dimensão de vida. Vai terminar essa aula e vai esquentar a comida que fez no final de semana no micro-ondas, porque não dá tempo de fazer agora. Sabe? Então, assim, o livro te dá essa expansão de compreensão de ângulos do sertão em que a seca e situações perpassam para mostrar a base dessa obra, que é muito crítica, muito política, né? Muito intelectualizada, tá? Vamos fazer alguns aqui? Ó, primeiro, questão 1. Fabiano, você é um bicho, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto e com certeza iam admirar-se ouvindo-o falar só. E, pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Tá vendo? Ele se diminuía. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se, na presença dos brancos, julgava-se cabra. Cabra, gente, é o cabra, tá? Não é a cabra animal, não. É o cabra, o peão da fazenda. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Do trecho acima de vidas secas, pode-se admitir que, o que você vai assinalar? Se marca pelo discurso descritivo que faz presente na caracterização do personagem e de seu contexto. Essa aqui. Beleza? É delimitado pelo discurso direto e pelo vocativo, sem apresentar antagonismo na nomeação da personagem. Até aqui estava certo, né? Mas tem um antagonismo, porque ao mesmo tempo ele é bicho, ao mesmo tempo ele é homem. Ó, a PUC diz o seguinte, o menino mais velho não só é personagem, como também presta o nome a um capítulo da novela Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Das alternativas abaixo, aponte aquela cujo conteúdo foge, a exceção, né? As ações do menino na busca do significado de uma palavra. Ó, envolve-se em um processo... Essa palavra você já sabe, né? É a inferno, né? Ó, envolve-se em um processo de incomunicação, né? Porque ele não sabe direito o que é, a mãe também explica mais ou menos, de diálogo impossível, que resulta em violência física. Ó, todo diálogo, quando é impossível, ele vai resultar em violência física, né? Ou verbal. Né? Você briga com o seu irmão mais novo, você vai argumentando. A hora que o argumento dele acaba, ele te xinga. Né? Por quê? Na diferença, a única arma que restou para o outro é o corpo físico, né? A mãe bate no menino. Contra a qual nem baleia é capaz de minorar-lhe a mágoa e a decepção. Lembra que baleia espreguiça e fala, eu não gosto de expansões violentas, mas ela também não consegue evitar que a expansão aconteça. Beleza? Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o curral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada, tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara, os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho, avizinhou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta, encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas, rodeou a tapera, alcançou o terreiro do fundo, viu um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé, tudo negativo. Então ele está vendo aqui, ó, tudo negativo, ó, um pé de turco e prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no mourão do canto, examinou a caatinga, onde avultavam as ossadas e o negrume de urubus. Quer dizer, o urubu vai na carniça, onde tem coisa morta, né? Eles estão vivendo ali próximo à morte. Considerando a temática e o significado dos termos utilizados no texto, é correto afirmar que o autor explorou elementos constitutivos de uma paisagem surreal. Surreal não, né, gente? Uma paisagem real e, na verdade, expressionista até, né? É o que eles têm lá, mas ela é muito pesada, né? B. Aparecem indivíduos expatriados, ou seja, eles são de outros países, de outra pátria? Não, eles são migrantes, né? É diferente, eles são migrantes internos, tá? Eles não são estrangeiros. Você falou que o homem lá, ele é europeu. Não, ele é descendente de europeu, mas ele é brasileiro, né? Letra C, observa-se uma tradição literária baseada em sentimentalismo. Para com isso, né? Não é romantismo. Observa-se uma tendência literária fundamentada na expressão da realidade humana.
com os quesitos de sofrimento e hostilidade da natureza. Resumiu aí, né, o que é vidas secas para nós. Quarto, o bulungu do bebedouro cobria-se de arribações. Em outras palavras, as aves começaram a migrar, no capítulo 12, né? O sol chupava os poços, aquelas excomungadas levavam o resto da água, queriam matar o gato. De repente, um risco no céu, outros riscos, milhares de riscos juntos, nuvens. Um medonho rumor de asas anunciara a destruição. Ele já andava meio desconfiado, vendo as fontes minguarem, e olhava com desgosto a brancura das manhãs longas e a vermelhidão sinistra das tardes. O trecho acima é da novela Vidas Secas. Dele pode-se afirmar que é dominantemente descritivo. Olha lá, a descrição 1, as aves, o sol chupava os poços é outra cena, as aves migrando, outro sistema, é outra cena, né? Já que caracterizam o espaço físico, os aspectos da natureza e os horrores da seca. Podemos assinalar essa também. 5. Para assinalar a errada, né? Ó, Vidas Secas é o único romance de Graciliano Ramos escrito em terceira pessoa. Certinho, né? Angústia em terceira. E totalmente voltada para o problema geográfico da região do Nordeste. Angústia, inclusive, se passa lá no Rio de Janeiro, né? As lembranças são do Nordeste. Fabiano e sua família vivem uma situação lastimosa no cenário agrário nacional. A eles é oferecida a possibilidade de melhoria. Opa, alguém cuidou deles? Essa é a grande sacada da obra, né? Ninguém cuidou deles, o Estado não cuidou deles. Então, o Estado é ausente. Essa é a grande crítica da obra, né? O Estado é ausente, está fora. Ó, outro lugar em busca de condições mais fáceis de vida. Ele recebeu isso? Não, ele vai migrando mesmo, né? E para a gente finalizar, Meu nome é Fabiano, aquele dotado de sorte e prosperidade. Ouvi dizer que esse é o significado. Porém, na minha dura realidade, não vivi momentos que confirmassem meu conceito. Sou retirante e não possuo quase nada. Tudo que tenho é minha mulher, sim a Vitória, mãe dos meus filhos, mais velho e mais novo. Minha cachorra, a baleia, e o nosso papagaio, que com muita tristeza morreu na areia do rio logo no início da nossa retirada. Por não haver sinal de comida por perto, tivemos que nos alimentar dele. Além disso, só me resta a vasta terra árida do meu sertão nordestino. Em nosso caminho árduo, encontramos uma fazenda para descansar nossos pés doloridos. A fome não passa, mas pelo menos temos baleia para conseguir um preá. Um dia a chuva veio, e com ela veio o fazendeiro. Às vezes me pergunto, sou homem ou bicho? Mas não tenho tempo para isso. Talvez quando as coisas melhorarem. Por hora, pensar não leva a nada. Agora eu ganho um salário. Nunca tinha visto tanto na minha vida. Infelizmente, não dou certo com tanta fortuna. Até preso eu fui, tudo por causa de um jogo de cartas com o soldado amarelo. Bem vejo agora que não falei sobre minha família. Peço perdão a vossas senhorias. Minha mulher, sim a Vitória, limpa a casa e cuida dos meninos. Sonha em ter uma cama confortável de couro, como aquela de seu Tomás da Bolandeira. Ela é uma mulher muito inteligente, até sabe contar e descobriu a imensa traição que meu patrão havia feito comigo. Meu menino mais novo gosta de me ver de vaqueiro. Diz que quer ser assim quando crescer. E o mais velho só quer saber o que é inferno. Como ser mais claro do que o lugar que vivemos? Não podemos nos esquecer de quando o inverno chegou e levou embora toda a fome seca. Em um dia, ficamos em volta de uma fogueira, todos juntos para nos proteger do frio, e eu inventei algumas histórias heróicas para impressionar minha família. No Natal, fomos para uma festa na cidade. Colocamos nossas melhores roupas, mas o caminho era longo e elas eram desconfortáveis. Não aguentei e tirei meus sapatos. Minha família fez o mesmo. E ao chegar, limpamos nossos pés no rio. Havia uma multidão na igreja e várias imagens. Acabei me sentindo incomodado com aquela quantidade de gente. Me afastei de minha família para beber. Dormi ali mesmo no chão. E sonhei com a minha vingança, soldado amarelo. Não posso me esquecer da baleia, cachorra boa e velha. Tive que sacrificá-la. Ela estava doente, sofria muito. Merecia um paraíso de preás, não esse chão duro que nada tem.
Como o sertão é pequeno, até o soldado amarelo encontrei, aquele que me pôs na cadeia. Meu desejo era me vingar de toda aquela humilhação, mas o coitado estava perdido e era um homem de bem. A única coisa que pude fazer foi ajudar a encontrar seu caminho de volta. As aves voam, bando de inúteis, só trazem a seca e nos afastam da nossa felicidade. Eu matava elas com minha espingarda, mas isso só me fazia lembrar da minha querida baleia. A seca então chegou. Todos os animais morreram. Vamos ter que nos retirar de novo. Talvez seja melhor ir para a cidade. Assim não teremos que fugir sempre dessa adversidade. Eu e minha mulher irmos conversando no caminho. O que será de nossas vidas? Qual será o futuro de nossos filhos? Não consigo pensar que a vida deles será diferente da minha. Mas essa terra nova, com oportunidades, me dá uma certa esperança de que talvez nossas vidas mudem de verdade. Essa foi uma adaptação para a poesia da obra, né, que uma turma fez para mim, ano passado. Eu achei que dá para a gente resumir bastante, né? Bom, Meu nome é opa, aí os exercícios para vocês fazerem, né, os propósitos de fixação, vocês já têm anotado. Aí eu vou começar na quarta-feira, gente, alguns alunos me pediram, então eu vou convidar vocês, quem quiser me mande um recado no privado, vou fazer 8 aulas, tá? Com 2 encontros, de 2 aulas cada um. Então, são 4 encontros de 2 aulas, né? Para a gente fazer revisão da UFO e depois a gente vai fazer a do Enem. Então, se você tiver interesse, tiver horário, né? Não for atrapalhar a sua rotina aí, tá? Você pode me mandar um recado. Quanto ao 15, o 15 é a mesma história que a gente estudou aqui, só que a gente vai mudar os nomes do personagem. Em vez de a gente falar Fabiano, a gente vai usar o Chico Bento. Em vez de ser assim, a Vitória Cordulina, eles vivem no Ceará, na seca de 1915, e eles não vão para o Sudeste, eles querem ir para o Amazonas, no ciclo da borracha. Não conseguem realizar esse sonho porque ao sair da fazenda que pegou fogo por causa das queimadas de 1915, eles vão migrando para a capital, né, para a capital e vão perdendo os filhos. Então a filha, o filho mais velho comeu mandioca crua e morreu, a gente chama de empanzinado, né, envenenado. A menina virou prostituta, né, começou trabalhando como lavadeira em alguma casa e virou prostituta. E o Duquinha ele é entregue para a madrinha e o pai e a mãe vêm para São Paulo. Então é a mesma história, né, numa pegada assim muito semelhante, né, de sofrimento. Então não, vai mudar pouca coisa do que a gente estudou. E aqui o Guilherme está dizendo, ó, Gustavo, bom dia, tudo bem? O autor da obra, Sereno Ramos, teve influência com a triste realidade nordestina e através disso ele escreveu a obra retratando as adversidades que o povo passava nessa época. Perfeito. Ou ele teve alguma influência de algum pensador da primeira geração modernista? Não, eu acredito mais na primeira opção que você falou, né? Acredito que mais que ele tenha vivenciado isso mesmo, né? Um cara pobre que nasceu naquela região mesmo, nasceu numa cidade chamada Quebrângulo, no Alagoas, né? Então, ele não pôde estudar por isso, né? Então, acho que é mais por questão até de vivenciar isso. Depois ele se tornou amigo desses intelectuais, né, que compactuavam dessa ideia. Porque pensei aqui comigo, fazendo uma relação do Avapuru, que retrata um nacionalismo, aí ele pega essa ideia para contar do seu regionalismo, continuando com a temática do perfil do brasileiro. Você pode desenvolver essa tese numa questão aberta, não está errado. Eu só não acho que esse a gente não pode fechar dizendo, é por causa disso que ele escreveu isso, né? Só acho que são diversos fatores, entendeu? Não é uma certeza, mas é uma possibilidade coerente, né, de fazer uma explicação. Ele também é fruto de uma ideia que está sendo assim cogitada no início do século XX, né, no ambiente de arte. Ele também vem para o Rio de Janeiro. Eu acho que dá para a gente fechar dessa forma. Queridos, mais alguma pergunta? Não, tá tranquilo? Ó, espero que tenham gostado da obra, tá? Então tá aí o convite. Depois eu passo para vocês no privado, quem quiser, certinho os horários, né? Como que a gente vai trabalhar, preço, tá? Se você quiser, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado. Opa, a Melina está perguntando, Gustavo, pode me explicar novamente por que Fabiano foi preso? Olha, ele foi preso para mostrar que o nosso sistema prisional é injusto, né? Professor, mas... Não, calma, gente. Quem é delinquente tem que ser preso. Eu estou falando das prisões injustas que acontecem em várias situações, e o livro retrata essa, tá?
Qual é essa prisão? Ele foi jogar baralho com o soldado amarelo, né? Com aquela turma que você viu ali na cena. O baralho era marcado, o soldado pegou todo o dinheiro dele, né? Ele foi roubado, eles jogavam com sinais, Fabiano era ingênuo, ele perdeu todo o dinheiro. Ele perde o dinheiro e se levanta para ir embora, muito triste, decepcionado, né? É uma cagada, ele fez uma cagada. Aí o soldado levanta e fala, não vai embora não, joga mais. Não, não tem mais dinheiro. Não, joga fiado, depois você me paga. Não, fiado eu não vou jogar. Vai jogar assim, rapaz, estou mandando. Não, não vou jogar. Né? E o soldado, então, se aproxima dele e pisa no pé dele. Ele estava descalço, que a botina estava machucando, ele tirou a botina. Quando o soldado pisa no pé dele, ele, faz isso não, excomungado. Ele usa essa palavra, empurra o soldado. Né? Mas ele empurrou, a gente que está vendo a cena de fora, a gente está vendo que o soldado foi antiético, o soldado usou da botina para pisar nele, que o soldado estava com botina e ele não, né? E que ele só empurrou porque ele estava sentindo dor. Então, em nome disso, a alegação é que Fabiano desacatou a autoridade. Então, ele é levado à delegacia para ensinar a respeitar a autoridade. Isso mostra que, muitas vezes, principalmente no passado, a gente não tinha muito respeito por instituições, a gente tinha mais medo. Então, não sei, eu acho que é uma prisão que critica o nosso sistema, que o sujeito não foi ouvido, não foi levado a um julgamento. A gente poderia fazer atualização, como eu pedi para vocês, a respeito do posse de armas, né, proposto aí pelo pacote anticrime, pelo discurso do governo atual. Muitos são a favor, eu acho que você pode continuar a favor, só estou pedindo para você pensar, estou te convidando a pensar numa outra forma. Na nossa legislação, a gente dá o direito de defesa à pessoa que errou. Então, vamos supor que Fabiano ali tenha sido levado para a delegacia e lá na delegacia ele tivesse direito a um advogado, a uma defesa para se explicar e depois ele tivesse sido condenado. Então, para condenar alguém no país, a gente tem que passar por instâncias, que é a prisão, o julgamento e depois a sentença. O que acontece com a regularização da posse de armas, que você pode pensar, é que ela anula uma dessas possibilidades. A pessoa ela passa a ser ela mesma o executivo, o legislativo e o judiciário. Quando ela usa a arma, ela acaba não dando o direito de defesa do outro. Mas o outro é um vagabundo, não sei o quê. Mas até agora, a Constituição, mesmo sendo um vagabundo, ela ainda garante o direito de defesa. A democracia, ela pressupõe não a não punição, ela pressupõe que a punição seja não cruel. Tá? Essa é a vantagem da democracia. Tem leis, as pessoas têm que se responsabilizar. Mas é por isso que não tem pena de morte, por isso que não tem... Agora, é um contrassenso, né? Não ter pena de morte, ao mesmo tempo as pessoas poderem atirar em outras, né? É inconstitucional. Não falo isso por opinião própria, estou analisando o que é legal dentro das leis que nós temos. Certo? Então, acho que esse trecho é para isso, para mostrar que a gente precisa fazer uma reforma mesmo nesse sistema prisional. Beleza? Mais alguma pergunta? Não? Gente, então, muito obrigado, tá? Bom fim de semana para vocês, bom almoço, bom descanso e até semana que vem.